Virgem, o que vem na sua direção pelos próximos dias é o que vamos saber aqui hoje nessa leitura. Lembrando que é uma leitura geral, atemporal e coletiva, ok? Não força nada aí para você, não ressoa, solta, libera. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Virgem. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando que as informações sobre leituras particulares, mapa numerológico, nosso curso de baralho cigano, nosso curso de tarô e também o nosso e-book de banhos energéticos para você estar aí sempre cuidando da sua energia espiritual. As informações elas se encontram aqui abaixo na descrição desta leitura, certo? Vamos lá então, Virgem, abrir a sua leitura de hoje com o oráculo dos Delfos. Virgem, por favor, o que vem na direção de Virgem pelos próximos dias? Espiritualidade da luz. O que vem para Virgem? O despertar, o duelo, a timidez, ok, um passatempo e a tristeza. Interessante. O que seria a tristeza aqui? A melancolia e a energia do inferno. Olha só, Virgem, aqui a primeira coisa que eu estou ouvindo a espiritualidade falar é que pelos próximos dias você vai perceber que de alguma forma não vale a pena, tá, você se envolver aí em alguma questão assim que representa para você alguma disputa ou até mesmo alguma briga, tá? Aqui pode falar de você, por exemplo, enfrentar alguém, enfrentar aí alguma situação. E aqui que fique bem claro uma coisa, Virgem, que eles estão falando também que é assim, não é que você está fugindo aqui da raia, né, vamos dizer assim, você está passando pano aí nos problemas que você tem, ou você está negligenciando alguma coisa, mas aqui é quando você resolve quais são as batalhas que de fato você quer lutar. Eu sinto aqui na sua leitura um 5 de espadas, né? Pode ser que na hora de utilizar ali o tarô, a gente vai, ele pode até vir na mesa aqui para você, mas aqui é como se você estivesse tendo um certo discernimento do que vale e do que não vale a pena você se envolver. Por quê? Porque aqui tem uma situação para você que ela é estressante, mas é como se você pudesse evitá-la, até porque o tema dessa leitura aqui é o que vem na sua direção aí pelos próximos dias, né? Então significa que provavelmente poderia haver alguma espécie de embate, né? Alguma espécie aqui de confusão, ou até mesmo você tentando provar alguma coisa para alguém, ou você tentando aqui convencer alguém de alguma coisa, né, em relação a você mesmo, alguma dinâmica aí que você está inserida ou inserido com essa pessoa. Só que eles mostram o quê? Que literalmente isso aqui é uma coisa de momento, não é uma coisa que vai durar aí para você. Então é como se o tarô não, é como se a espiritualidade ela mostrasse aqui, né, através do oráculo que a gente está utilizando, que não vale a pena você se envolver nesse tipo de questão. O que é a timidez aqui? É você ficar na sua. E não você ficar na sua porque você está com medo, porque você está retraído, porque você está devendo aí alguma coisa, né? Ou porque você está fugindo de problemas ou algo desse tipo. Não. Aqui é simplesmente uma situação que não vale a pena. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eles estão falando aqui. Suponhamos que alguém fale algo sobre você, do qual essa pessoa criou, né, uma visão ao seu respeito. E aí você sabe que você não é exatamente aquilo que a pessoa ela está falando. E aí você vai aqui de repente comprar uma briga, né, para poder provar, ou pelo menos tentar, né, provar aí para a pessoa que você não é aquilo que ela está pensando que você é, ou que você não fez aquilo que ela disse que você fez, ou algo desse tipo aqui. Aqui alguns de vocês pode ser que você até tenha um primeiro movimento, né, faça um primeiro movimento em relação a essa questão, mas parece que depois você deixa isso de lado. Pelo menos o conselho aqui da espiritualidade para você é não se envolver de uma forma profunda com essa questão. Até porque pode ser alguém aqui que assim quer fazer alguma espécie de como que eles falam mesmo? É como se alguém quisesse cutucar aqui você, tá? Quisesse cutucar você, fazer alguma figuinha, né? Essa era a palavra que estava faltando aqui. E aí, Virgem, a leitura aqui, na primeira parte, terminando com a energia da tristeza, da melancolia e do inferno, aqui fala o quê? Que por mais que você talvez assim fique um pouco triste, né, literalmente pela questão da pessoa, ela tá vendo você dessa forma, ou aqui, né, terem falado algo de você, ou estar querendo arrumar algum problema com você, o que eles estão mostrando? Que no final das contas, você vai ver que isso só estava vindo para poder sugar a sua energia. E essa carta, ela pode falar, inclusive, Virgem, de questões espirituais, né, que não querem aí ver a nossa evolução, como por exemplo os espíritos obsessores. E quando você entra numa briga, né, quando você entra numa questão assim que
demanda demais da sua energia de uma maneira negativa, a sua frequência ela baixa. Então se tem, por exemplo, coisas ao seu redor que já estavam querendo entrar aí, né, no teu campo áurico, de alguma forma elas acabam conseguindo entrar devido ao desequilíbrio que você teve quando você passou aqui por uma situação. Então como se eles estivessem falando, olha, você não precisa provar nada para ninguém. Fique aí na tua, né? E saiba que, inclusive, essa questão pode ser uma coisa passageira, uma coisa momentânea. Eu não tô vendo aqui, Virgem, que isso vai durar, né? Que essa pessoa ela vai ficar aqui falando de você uma semana, que essa pessoa ela vai querer arrumar briga com você aí o resto do ano, ou dentro do período de um mês. Por isso que eles falaram, né? Aqui é como se a pessoa quisesse cutucar você. E ela cutuca você uma vez e ela sai. Né? Ou pode ser que aqui tem uma questão sim de repetição, e aí pelos próximos dias, né, você tenderia a ter alguma espécie de atitude também. E aí o conselho aqui é, olha, fique aí na sua, tá? E essa mensagem, Virgem, eles estão dizendo aqui, ela precisa de discernimento, né? Por quê? Porque aqui ninguém está dizendo que você deve baixar a sua cabeça, né? Que você deve, por exemplo, não reconhecer o seu valor, ou que até mesmo você não deve se posicionar quando é necessário você se posicionar, mas é que é uma questão de perda de tempo. Por quê? Porque provavelmente você está lidando com uma pessoa que tem uma consciência totalmente diferente da sua, né? Porque assim, se a pessoa ela quer cutucar você, prejudicar você, eu acho que ela não tem muita coisa para poder fazer aí na vida dela, né? Que é uma questão que pode ser simples e tudo, mas mesmo assim, se a pessoa tivesse algo para poder fazer, ela não estava tendo um comportamento desse aqui com você, entende? Então aqui você, dentro da consciência que você tem, não se rebaixe ao nível dessa pessoa aqui. Porque você tem muito mais a ganhar, né, se comportando dessa forma, preservando a sua energia, a sua paz, a sua tranquilidade, do que querer provar que é algo para alguém ou entrar numa briga aí com alguém. Porque aqui, olha só, é desperdício de energia. E outra coisa, isso aqui também é passageiro, né? Você pode ser que você fique mal aí um dia, ou no momento que isso acontecer, poxa, fulano falou de mim, né? Fulano que de repente aqui sabe muito bem como eu sou, acreditou no que ciclano disse, né? Exemplo aqui. E aí, se você se deixar levar por isso, né? Você pode aqui sim acabar virando um campo de abertura para determinadas coisas, para determinadas situações aí que não são positivas. Tá vendo, né, que essa figura maligna, essa daqui na parte de trás, ela se alegra, né, da briga que está acontecendo aqui na frente? Por quê? Porque ela sabe que através dessa energia ela vai conseguir aquilo que ela quer, né? Que é a energia baixa, entende? Ok, eles estão dizendo aqui pra gente ver com o tarô. Aqui eles estão dizendo também, Virgem, para alguns aí de vocês, que isso pode se dar dentro de um ambiente, tá? Algum lugar e alguma estrutura que você frequenta, que você está, pode ser aqui até mesmo a sua própria casa, né? Algum lugar que você frequenta. Vamos ver o que mais aqui, Virgem, com o tarô das bruxas. Tarô, o que seria o duelo aqui, por favor? Ó, 6 de espadas, ou seja, o conselho é você deixar o duelo para trás. E outra coisa, veja, o 6 de espadas é uma carta que fala de mudança de pensamento, tá? Então aqui, exatamente isso, é como se você fosse travar uma espécie de batalha aqui com uma pessoa para mudar, tentar, né, vamos dizer assim, que ninguém muda ninguém, a gente sabe disso, e isso não é clichê, né, isso não é balela, isso é verdade, a pessoa só muda se de fato ela quiser, né? Então o que você cresceu aí ouvindo desde a sua infância não é mentira, né, na base da espiritualidade principalmente, até porque a evolução aí é individual de cada um, então se a pessoa ela sabe, né, que ela precisa mudar, porque é o que ela está pensando ou fazendo não está fazendo bem para ela, só ela tem aí essa capacidade, né? E primeiro ela tem que aceitar também, no caso aqui, a mudança ou ajuda para que aí a pessoa que está de fora possa ajudá-la também. Mas o que é o 6 de espadas nesse ponto aqui, clarificando o duelo? Não só você se afastar da situação, mas você também não querer provar nada para ninguém. Porque aqui é como se houvesse claramente uma discussão, uma briga, uma argumentação para tentar dizer o contrário do que foi dito ou do que a pessoa ela está pensando aqui a respeito aí da situação ou de você. Mais uma, por favor. Ó, 5 de ouros. O 5 de ouros, veja, é uma carta de você abandonar, né? De você abandonar alguma situação que também não vale a pena para você ou que poderia até lhe trazer alguma dificuldade futura. Então aqui eles estão repetindo a mesma situação. Deixa essa pessoa para lá, deixa essa situação aí
de lado, né? Se você já falou, já fez alguma coisa, é sobre isso. Deixa aí até mesmo a espiritualidade agir, porque a verdade uma hora ou outra ela vai aparecer. Né? A gente sabe que a pessoa ela até pode sustentar uma mentira ou uma invenção aqui durante um tempo, mas a verdade ela vem à tona. Nada que ficará para sempre, né? Encoberto ou oculto. Ó, o sol realmente não fica, né? Porque o sol é o quê? O revelador. O sol é a verdade aparecendo dentro de uma situação. E aqui você tem, Virgem, um arcano maior. Então, eu poderia até dizer para você, se você está se sentindo aqui, não tanto quanto prejudicado por alguma pessoa ou por alguma situação, aqui a espiritualidade também ela vai agir aí na sua vida. E vai mostrar a verdade a respeito do contexto aí que você está inserido aqui, nessa dinâmica, com essa pessoa, com essa situação. Até porque você tem um despertar. Aqui a gente pode até falar como se fosse o julgamento, né, do tarô. E o julgamento, ele fala de revelação também. Então, aqui não vale a pena exatamente por isso. É como se também ele estivesse falando, olha, você sabe que o que está acontecendo aí não é verdade, né? E além de não ser verdade, é algo que pode desequilibrar totalmente a sua energia e prejudicar você aí. Então, assim, deixa com a gente que a gente também vai mostrar aqui, para quem precisa ver, ou dentro da situação, a verdade em si. Ó, o mundo aqui no fundo, né? E aí a situação, pelo jeito, ela até se resolve aqui para alguns aí de vocês, tá? Tarô, por que o conselho aqui é eles ficarem na deles? O que é a timidez? Ó, a torre. E o carro. Porque aqui, Virgem, até mesmo, eu não sei quem é você, né, como pessoa, como singularidade, e como você se comporta aí quando você está em relação ao seu lado sombra, né, quando ele quer se manifestar, mas aqui pode falar, olha só, de você perder o controle de uma situação, literalmente aqui. Isso aqui é perda de controle. É você, por exemplo, fazendo coisas das quais você pode depois se arrepender. Né, caso você alimente essa energia. Por quê? Não se esqueça disto aqui. Né? Não se esqueça que tem situações não, energias, né? E até outras questões espirituais aí também envolvidas, para se apoderar da sua energia quando você tiver esse tipo de comportamento. E aqui é como se assim, as coisas pudessem se transformar em algo que nem você imagina. Aqui muito específico, Virgem, eles falaram uma coisa que não é para todos, tá? Pode ser para uma pessoa. Cuidado aqui com alguma briga que pode acontecer dentro de um carro. E a pessoa ela vai estar dirigindo, tá? Seja você dirigindo ou seja uma outra pessoa, você começa a discutir com a pessoa, ou a pessoa fala alguma coisa, você está aqui no banco aí de trás ou no banco, né, do carona ali e, tá? Cuidado aqui que eles estão falando aí. O que mais, tarô, a gente pode saber, por favor? Rei de Ouros, pode ser essa pessoa aqui, né, que vocês estão aí ou vão lidar. 2 de paus. 10 de paus e 3 de ouros. Aqui é como se eles estivessem falando, Virgem, da pessoa em si, tá? Ou da situação aí. Aqui mostra alguém que, assim, tem sim, né, vamos dizer assim, coisas para poder fazer, para poder resolver, atitudes para poder tomar, decisões para poder tomar na vida dele e dela, mas parece que essa pessoa que ela está preocupada com a vida alheia. E não preocupado com a vida dele ou com a vida dela aqui. E aí, nesse ponto, a gente cai aonde? No 3 de ouros, né? Que é como se aqui a espiritualidade ela tá falando para a pessoa. E aí, Virgem, também como tá vindo essa questão aqui, né? Eu vou dizer uma coisa que assim, se é, né, você a pessoa aqui que faria isso com alguém, essa parte também é para você, né? O grande conselho aqui da espiritualidade é tome conta da sua vida, tome conta das suas coisas, né? E faça aí as suas coisas, foque, olha só, no seu 3 de ouros, no seu projeto, no seu trabalho, na sua vida, na sua evolução. Não queira aqui se envolver na vida de uma outra pessoa ou até mesmo cutucar alguém. E como aqui é uma leitura de previsão do que está por vir ainda, se você está pensando em fazer isso com alguém, né, você, o virginiano que quer fazer isso com alguém, eles estão falando que, olha, o conselho aqui é não fazer.
Porque você também está abrindo a sua energia para isso aqui, né? Isso aqui pode representar o que é uma tentação. Então é como se houvesse uma energia que falasse, olha, vai lá, prejudica aquela pessoa, né? Vai lá, fala isso com essa pessoa, cutuca aqui essa pessoa, né? Faz fofoca sobre essa pessoa. A gente sabe que isso nada tem a ver com a espiritualidade da luz, né? Então aqui a gente já tem noção de que é uma espiritualidade mais trevosa, sombria, né? Que está tentando aí, de alguma forma, tentar essa pessoa ou você, nesse é o caso aqui, que agora eles estão trazendo essa questão por último aqui na leitura também, mas assim, não se deixe levar, né? Não se deixe levar nas duas questões. Se é você que está querendo fazer, não faça. E se é você que vai receber, cuidado aqui também com a atitude que você vai ter, com o posicionamento que você vai ter. Pois como eles falaram, né, que tá uma situação que ela pode sair aí, ó, totalmente fora do controle. E aí para onde isso pode ir ou o que pode acontecer, aí eu não sei te dizer, né? Porque a torre assim, ela é uma situação inesperada, né? E talvez até inexplicável também dentro dessa energia de quando ainda não aconteceu. Ó, Rainha de Espadas, tá vendo? Querendo se manifestar aqui. Então utilize o quê? Da sua sabedoria, né? Da sua inteligência, do seu lado racional aqui, para saber lidar com essa situação. Tá, eles estão dizendo que é isso, Virgem. Vamos aqui saber qual é o conselho final com os trabalhadores da luz para você. Aqui eles mostram uma coisa que é assim, essa pessoa, seja você, né, ou seja uma outra pessoa, é como se aqui ela tivesse com tanta coisa para poder fazer que ela não quer nem olhar para a vida dela. Então ela está muito preocupada com a vida do outro, né, querendo saber o que acontece com o outro, julgar o outro, criticar o outro, apontar o dedo aqui, né, mediante a questão que a pessoa ela acha ou que ela tem uma determinada opinião, e não que ela não possa ter, né, mas a questão aqui é a forma que a pessoa também ela vai colocar esse contexto aí. Mas que ela tem coisa aqui para resolver, com certeza ela tem, né? Que nós temos aqui um 10 de paus. Conselho final para a Virgem, por favor. Olha, aqui fala, Virgem, que essa situação ela pode estar acontecendo para você e não contra você. No sentido, né, não que a pessoa está certa e etc, você está errado, nada disso. Mas aqui fala, né, sobre a questão de você também perceber que você tem uma consciência mais elevada do que essa pessoa. E não que você é melhor ou pior do que essa pessoa, mas que você tem aqui o know-how para poder se comportar de uma maneira diferente da qual talvez uma outra pessoa que não tenha a consciência que você tem se comportaria. Porque aqui fala de alguém que está evoluindo, né? Você tem a rosa a desabrochar, que fala do nosso processo de evolução. Então, provavelmente, você é uma pessoa que você está aí a cada dia buscando ser uma pessoa melhor, né? Você está buscando conhecimento, autoconhecimento, né? De fato, você está no caminho da evolução. E aí, isso aqui cruza o teu caminho, que pode, sim, como foi dito, né, anteriormente aqui, representar uma tentação. Por quê? Porque você está sempre buscando melhora. E aí, o inimigo, né, vamos dizer assim, e aqui é uma questão espiritual, não é uma outra pessoa, quer de alguma forma ver o quê? O contrário, né? Quer ver a sua regressão, ou que você pare, ou que você não busque mais conhecimento, não desabroche, né? Que você feche cada vez mais e mais com medo, etc e tal. Né? E não é que você se posicionando dessa forma aqui de ficar na sua, né? Vamos dizer assim, você vai estar, né, se retraindo. Não, muito pelo contrário, você vai estar preservando a sua energia, tá? É o conselho deles aqui para você, ok? E é isso também, Virgem, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.